Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o iceberg dessa semana é sobre os rituais fúnebres ao longo da história. Esse tema foi uma sugestão aqui dos comentários e achei o assunto interessante, já que desde os tempos mais antigos sempre houve uma visão religiosa sobre a morte, que é o único destino certo de todos nós. Mas o que acontece com o corpo depois? Isso depende da cultura, da fé e até da ciência. Por isso, no vídeo de hoje, vamos descobrir tudo isso mergulhando nas camadas mais profundas do iceberg dos rituais fúnebres. Enterros e cremações são as duas práticas mais comuns no mundo atual. O enterro consiste em depositar o corpo em uma sepultura, geralmente dentro de um caixão, no solo ou em túmulos construídos. É uma das práticas mais antigas da humanidade, com registros pré-históricos, com corpos enterrados com objetos pessoais, indicando que desde o início já se acreditava em crenças sobre a vida após a morte, além da preservação da memória física do falecido e da necessidade de um local de visita e homenagem. Já a cremação é o processo de reduzir o corpo a cinzas por meio de altas temperaturas, para homenagem de dispersão das cinzas, urnas ou jardins da memória, e é mais antiga do que se imagina, com os primeiros registros na Grécia e Índia, e só se tornou aceita no Ocidente nos últimos séculos. Religiosamente, o budismo e hinduísmo favorecem a cremação, e também algumas correntes cristãs só passaram a aceitar essa técnica recentemente. Porém, o islamismo e judaísmo tradicional a rejeitam, preservando o corpo para o enterro. Os velórios e cultos memoriais são rituais sociais e culturais que marcam a despedida de uma pessoa falecida. Eles desempenham papéis importantes na expressão do luto, na homenagem à memória do falecido e na união de uma comunidade ou família. São importantes para favorecer o apoio emocional aos enlutados, compartilhar lembranças e aceitação da perca, com rituais religiosos de despedida do falecido. Os formatos desses rituais religiosos variam bastante ao redor do mundo, com alguns povos enxergando esse momento como celebração, já outros como silêncio e introspecção. Os cemitérios são espaços destinados ao sepultamento dos mortos, funcionando como locais de memória, luto e preservação da história. Ao longo do tempo, sua função ultrapassou o aspecto puramente funerário, tornando-se também áreas culturais, artísticas e até turísticas, dependendo da época e da sociedade. As lápides ou túmulos são estruturas que marcam o local onde a pessoa foi sepultada. Elas geralmente contêm informações como nome, data de nascimento e morte, além de mensagens, símbolos religiosos ou homenagens pessoais. Sua aparência, formas e materiais variam de acordo com a cultura, crenças religiosas, classe social e período histórico. No passado, enterros eram comuns dentro ou ao redor de igrejas, mas com o crescimento populacional e problemas de saúde pública, surgiram os cemitérios modernos, fora das áreas urbanas. Ao longo do tempo, foram adotados vários tipos de cemitérios, como as catacumbas, usadas especialmente na Antiguidade e Idade Média, para preservar corpos em locais seguros e evitar contaminações. Cemitérios verticais, que são estruturas semelhantes a prédios ou gavetas funerárias, usados em locais com pouco espaço urbano, como o Memorial da Necrópole Ecumênica em Santos, sendo um dos maiores do mundo. Crematórios e columbários, que são voltados para o armazenamento de cinzas. Em países como o Japão e Índia, a cremação é predominante. Cemitérios militares, que são destinados a combatentes de guerra e são marcados por símbolos padronizados, como cruzes alinhadas. Cemitérios culturais e turísticos, que são locais de grande importância histórica e artística. Além disso, existem símbolos que comunicam crenças sobre a vida, morte e espiritualidade, como a cruz, que representa a fé cristã e esperança na ressurreição. Ramos de oliveira, que significa paz eterna. A pomba, que é pureza e espírito livre. A ampulheta é a passagem do tempo ou efemeridade da vida. Flores como lírios, que significa pureza ou renascimento espiritual. A coroa,
que é a vitória sobre a morte, santidade, mãos entrelaçadas, união eterna e casamento, e por aí vai. Esses símbolos combinam tradição religiosa com sentimentos familiares e memórias afetivas. No Egito Antigo, a vida após a morte era vista como uma continuidade da vida terrena, porém em um estado perfeito e eterno. O objetivo principal de cada egípcio era garantir uma passagem segura para o além e conquistar a imortalidade ao lado dos deuses. Ao morrer, acreditava-se que a pessoa iniciava uma longa e perigosa jornada espiritual. O corpo físico era somente um recipiente para a alma, composta por diferentes partes, como Ka, que era a força vital que permanecia próxima ao corpo, Ba, a personalidade capaz de viajar entre mundos, e Aka, a forma espiritual que alcançava a eternidade. Para que a alma sobrevivesse, o corpo precisava ser preservado. Daí a importância da mumificação. Para a proteção e orientação no além, o morto recebia amuletos como o escaravelho do coração, objetos pessoais para a vida eterna como joias, armas e alimentos, que ficou muito comum ao serem encontrados em sarcófagos. Outro ponto importante da jornada religiosa dos egípcios é o julgamento de Osíris. O falecido era conduzido ao tribunal divino e seu coração, símbolo de consciência e moral, era pesado na balança pelo deus Anubis. O coração precisava ser tão leve quanto a pena de Mat, deusa da verdade e justiça. O deus Thoth registrava o resultado. Se o coração fosse puro, o falecido seguia rumo à eternidade. Porém, se fosse pesado pelas más ações, era devorado pela criatura Amit, resultando na segunda morte, o que significava o fim absoluto. Se aprovado no julgamento, o indivíduo chegava aos campos de Iaro, uma versão idealizada do Egito, com campos férteis e abundância. Lá, levaria uma vida harmoniosa, livre de sofrimento, trabalhando e celebrando com os deuses, especialmente Osíris, o soberano do além. O Dia de Muertos é uma das tradições culturais mais emblemáticas do México, celebrada nos dias 1 e 2 de novembro. Diferente de um luto sombrio, essa festa enxerga a morte como uma etapa natural da existência e celebra a memória dos entes queridos que já partiram. A tradição tem raízes em práticas pré-hispânicas de povos como astecas, maias e purépecias, que cultuavam a continuidade da vida após a morte. Com a chegada dos colonizadores espanhóis e o catolicismo, essas crenças se misturaram às datas do Dia de Todos os Santos e Finados. A celebração ritualística tem diversos símbolos e elementos, como altares, que são montados nas casas e cemitérios com fotos, velas, flores e objetos significativos. A flor de cempasúchil, que é também chamada como a flor dos mortos, usada para guiar os espíritos com sua cor vibrante. Caveiras e caravelas representam a morte com humor e arte. As caravelas de açúcar são muito populares por lá. Pan de Muerto, um pão tradicional que simboliza o ciclo da vida. E por último, Catrina, um esqueleto feminino e elegante, criado pelo artista José Guadalupe Posada e popularizado por Diego Rivera. Tornou-se o ícone visual do Dia de Muertos, uma crítica social à elite, mas também símbolo da igualdade diante da morte. A crença popular diz que no dia 1º de novembro retornam as almas das crianças, chamada de angelitos. No dia 2 de novembro chegam os adultos falecidos. As famílias limpam e decoram túmulos, levam comida favoritas do falecido e passam a noite nos cemitérios, celebrando com músicas e orações. Em 2008, a Unesco reconheceu o Dia de Muertos como patrimônio cultural e material da humanidade, destacando seu valor único na preservação da memória e identidade mexicanas. Uma tradição funerária japonesa combina elementos do budismo, shintoísmo e costumes locais, refletindo um profundo respeito pelos ancestrais e pela continuidade espiritual. No Japão, a cremação é o método funerário predominante, com mais de 99% dos casos. Após a cremação, ocorre o ritual chamado Kotsuage,
que significa recolher os ossos. A família, usando um hashi, passa os fragmentos ósseos entre si. A ordem é seguida dos pés à cabeça, para manter o falecido simbologicamente de pé. O último osso recolhido é o osso hilóide, porque acredita-se ser onde permanece a voz ou a alma. Os restos são colocados em uma urna, que pode ser levada para casa ou ao túmulo familiar. Os túmulos geralmente são simples e verticais, feitos de pedra contendo o nome póstumo budista, o nome mundano e datas. E há um espaço para incersar e oferecer flores ou bebidas. A crença central é de que os mortos continuam presentes como protetores da família. Às vezes, também há um espaço dentro da casa para saudar um familiar falecido. Para quem assiste anime, já deve ter visto cenas como essa. Chamada literalmente de visita ao túmulo, o Hakamairi representa o cuidado contínuo com os ancestrais. E a família costuma limpar o túmulo, colocar flores e a comida favorita do falecido, acender um incenso e fazer orações e agradecimentos. E costuma acontecer durante o festival budista Obon, quando se acredita que os espíritos retornam ao mundo dos vivos. Os neandertais e homo sapiens primitivos também tinham algo semelhante a rituais fúnebres e remontam a centenas de milhares de anos e revelam aspectos importantes sobre a cognição, simbolismo e organização social das espécies humanas. Existem evidências de enterros intencionais, principalmente na Europa e no Oriente Médio. Os corpos eram colocados em covas rasas, às vezes em posição fetal, sugerindo cuidado e planejamento. Alguns sítios indicam acompanhamento com objetos como ferramentas ou ossos de animais, possíveis objetos simbólicos ou utilitários. Há indícios de que mantinham rituais simples e possuíam algum nível de crença sobre a morte. Os neandertais demonstravam empatia e cuidado social, com práticas fúnebres menos elaboradas do que a dos humanos modernos. Já os Homo sapiens primitivos, a partir de 120 mil anos, realizavam enterros mais frequentes e variáveis, sugerindo desenvolvimento simbólico mais amplo. O uso de pigmentos, especialmente o ogre vermelho, relacionavam a símbolos de vida ou morte, além da inclusão de ornamentos como conchas perfuradas ou artefatos, indicando identidade social e crenças espirituais emergentes. Nesse caso, enquanto neandertais demonstravam cuidado e respeito com os mortos, os primeiros Homo sapiens já expressavam identidade, crenças espirituais e ritualização mais profunda, um marco da revolução cultural humana. Os Vikings acreditavam que a morte era uma passagem para o outro plano, como o Valhalla, a morada dos guerreiros escolhidos, e que o barco, símbolo de status, poder e jornada, continuaria acompanhando o falecido em sua viagem para o além. Porém, apenas indivíduos de alto prestígio poderiam passar por esse ritual, como chefes tribais, nobres, guerreiros renomados e importantes comerciantes ou pessoas ricas. Os arqueólogos identificaram duas principais formas desse ritual. O primeiro era o enterro com barco real, onde a pessoa era colocada dentro de um navio com seus bens como armas, ferramentas e objetos de luxo, e até animais sacrificados como cavalos e cães. O barco podia ser enterrado em uma cova ou coberto por pedras e terra, formando um túmulo em forma de navio. Há também o barco em chamas. Em alguns casos, o navio era incendiado e lançado ao mar ou queimado em terra, simbolizando a partida da alma. Além disso, havia outros simbolismos, como o fato de que um navio era considerado um veículo para a vida após a morte segundo a crença Viking. Os ritos africanos de ancestralidade preservam a ideia de que a vida é um ciclo, onde os mortos permanecem ativos e presentes. Honrar aqueles que vieram antes é garantir o equilíbrio espiritual, social e existencial. Os ancestrais são pessoas que viveram de forma exemplar, membros da família ou da comunidade que morreram e se tornaram intermediários entre os vivos e o mundo espiritual, além de guardiões, conselheiros e protetores da linhagem. As práticas variam muito de acordo com cada etnia e religião.
que vão desde ofertas de comida e bebida, passando por consultas espirituais e até cultos específicos, como o Dogon, em Mali, onde são usadas máscaras chamadas de Kanaga, em ritos de passagens e funerais. Durante a Europa medieval, crenças populares misturaram superstição, religião cristã e tradições pagãs. Um dos maiores temores era o retorno dos mortos, não como fantasmas, mas como cadáveres físicos que poderiam sair do túmulo trazendo doenças, violência e desordem espiritual. Entre esses seres, os mais famosos são Revenantes, seres do folclore da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Esses mortos voltam fisicamente, com plena consciência ou como seres agressivos, buscando vingança e resolver assuntos inacabados, e são associados à propagação de pestes e maldições. A exumação, queima do corpo e estacas de ferro eram medidas de contenção. Nath Zeher, que na tradução significa devora-mortos ou comedor dos que ficam, foi meio estranho esse último, mas ok. Eles roem seus próprios túmulos, mortos e lençóis mortuários. Ao se alimentar, roubam a energia dos vivos, causando epidemias, e as mãos levantadas são um sinal clássico. As únicas formas de lidar com esses mortos-vivos são colocar moedas ou pedras na boca e cortar a cabeça para separar do corpo. E por último, e o mais famoso, os vampiros, com sua origem no leste europeu, em povos eslavos, Balcãs e na Hungria. A criatura se levanta para sugar a força vital, muitas vezes através do sangue. As causas do vampirismo são ter uma vida de pecado, o suicídio ou morte imprópria, e a contaminação após o ataque de outro vampiro. No geral, se adotavam medidas como enterrar o morto de bruços, para que, se levantasse, cavasse para baixo, amarrar o corpo com correntes ou cordas, cortar tendões ou membros antes do enterro. Essas práticas medievais foram essenciais para a criação do mito do vampiro moderno. Os sepultamentos suspensos consistem em posicionar caixões ou restos mortais em paredes rochosas, cavernas elevadas ou em penhascos, longe do solo. Essa tradição apareceu em diferentes culturas do leste e sudoeste asiático, com destaque para minorias étnicas chinesas e os povos Igorot, nas Filipinas. Os caixões são deixados em penhascos, a vários metros de altura, com o objetivo de elevar espiritualmente os mortos, facilitando o caminho para o além. E também servia como símbolo de status. Quanto mais alto, maior o prestígio. A prática ficou ativa entre o século III a.C. até o século XVII. Entre as motivações espirituais estaria em evitar que o corpo fosse profanado por animais ou por inimigos, e aproximar o falecido do reino dos espíritos e das montanhas ancestrais. Nas Filipinas, ainda podem ser encontradas pessoas realizando esse ritual fúnebre. É um rito raro e destinado apenas a anciões, e é realizado pelos próprios parentes do falecido. O Sky Burial é o rito funerário tradicional do Tibete e de áreas de forte influência budista tibetana, como regiões do Nepal, Butão e Mongólia. É baseado no budismo Vajrayana, onde acredita-se que o corpo físico é apenas um receptáculo temporário e após a morte ele não tem valor espiritual. Então acontece o ato de oferecer o corpo a abutres e outras aves de rapina, que é visto como uma última prática de compaixão e generosidade, alimentando outros seres vivos. Sendo assim, a representação da impermanência e do ciclo de renascimento. As práticas variam muito, mas tradicionalmente há um momento de oração onde os monges recitam mantras e orientam o espírito no bardo, que é o estado intermediário entre a vida e o renascimento. O corpo é envolvido em tecidos e mantido em posição de meditação por até 3 dias, enquanto monges realizam rituais para a libertação da consciência, e então ele é aberto e fragmentado. A carne é deixada para os outros abutres consumirem rapidamente. Já os ossos são fragmentados e misturados com farinha de cevada, para facilitar o consumo final das aves menores. Até mesmo os abutres têm um papel simbólico,
que são considerados Dakini, seres sagrados que auxiliam a alma em sua transição. Quando os abutres comem tudo, acredita-se que o falecido partiu em paz. Se recusarem o corpo, é visto como um mau presságio. Além do sentido ritualístico, o que motiva esse rito é o fato de que o Tibete possui solo rochoso e congelado, dificultando enterros, e eles têm pouca madeira para a cremação. Assim, o ritual é uma solução funerária ecologicamente adequada ao ambiente. Porém, governos locais aplicam restrições para preservar o ritual e sua sacralidade. A criogenia humana, ou criônica, é a prática de preservar pessoas após a morte clínica, utilizando temperaturas extremamente baixas, na tentativa de possibilitar sua revivificação no futuro, quando a tecnologia médica for mais avançada e capaz de curar as doenças que hoje são incuráveis. O processo começa após o óbito ser oficialmente registrado, então o corpo é resfriado a menos 196 graus. Que é a temperatura do nitrogênio líquido, e gradualmente recebe oxigenação artificial para reduzir os danos celulares. Por fim, o corpo é colocado em tanques de armazenamento chamado de dewars, onde permanece sem eletricidade contínua, apenas com nitrogênio líquido. Atualmente, existem poucas organizações capacitadas para realizar esse procedimento, e milhares de pessoas já assinaram contratos para a preservação futura. A base científica desse projeto se inspira na natureza, onde existem animais resistentes ao frio extremo, por exemplo, os tatígrados, e também em técnicas como vidrificação de embriões e órgãos que já são bem-sucedidas. No entanto, não há tecnologia atual para reanimar um ser humano vidrificado ou reverter danos celulares ou neurológicos, além de controvérsias e conflitos filosóficos sobre os rituais fúnebres tradicionais, transferindo a fé da religião para a ciência. E chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça do gostei. Comentários e sugestões são sempre bem-vindos. E até o próximo iceberg.